É isso aí, torcida do Palmeiras, e vamos aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo, trazendo para vocês aqui ESPN comentando aí sobre a derrota do Palmeiras, não derrota na partida de hoje, mas na primeira que decidiu o título do Campeonato Paulista. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Vai entrar a gente está falando de uma decisão em que... Sim. Agora, o Corinthians ganhou o primeiro título na história com essa quantidade de estrangeiros. O Corinthians entrou com 6 e ainda usou o 7º, que é o Romero. Com 5 brasileiros e 6 estrangeiros. Então, se é equatoriano, 2 argentinos, 1 peruano, 1 venezuelano e 1 holandês. E o meio de campo que veio do Ranieri do Cuiabá, o Carrilho da Arábia Saudita e o Martínez dos Estados Unidos. Meu Deus. Assim, Hoje o Corinthians, ele fecha... Para Celso Unzelt. Ele fecha... Curiosidades. Ele fecha o mês de março. Não, a gente está falando, pelo amor de Deus, o Palmeiras ainda tem muito potencial para trabalhar, para crescer na temporada. Mas hoje o Corinthians tem mais certezas... Estou falando em relação ao elenco, tá? Mais certezas do que dúvidas, e o Palmeiras mais dúvidas do que certezas? Ou não, Jean? Cara, eu não, assim, se você me perguntar, eu posso quebrar a cara, quem vai ficar à frente no campeonato por pontos corridos, eu não apostaria no Corinthians. Tá. Apesar de achar que o time do Corinthians titular é muito forte. Mas sem convicção, né? Não, sem convicção, porque o Palmeiras não tá, realmente o Palmeiras não consegue criar, o Palmeiras não consegue produzir. Agora, eu tenho uma coisa também de acreditar na capacidade de profissionais quando eles estão num lugar, mesmo que eles não estejam rendendo. E acho que a gente se acostumou a ver isso em vários clubes de futebol do Brasil, né? Jogadores que eram dados como acabados num time, iam para outro e rendiam tudo que rendiam. Técnicos que eram dados como acabados, conseguem render. Eu não duvido da qualidade desse elenco do Palmeiras, eu não duvido da qualidade do técnico do Palmeiras. Portanto, eu acho que é um time que num campeonato longo, com tempo de recuperação e tudo mais, pode ir longe. Eu acho que o Corinthians tem menos elenco, tem menos capacidade de troca na hora que precisa mudar, e por isso vejo o Corinthians com esse time, que também não jogou o que pode jogar. Eu acho que esse time pode jogar mais e pode produzir mais, mas eu vejo o Corinthians como um forte candidato, principalmente para as Copas, né? Agora, claro, não tem a Libertadores, mas tem a Sul-Americana, tem Copa do Brasil, acabou de ganhar uma Copa provando essa teoria, porque é um time com muita qualidade técnica, é um time titular forte, com meio de campo físico, com pegada e tudo mais. Agora, olhando para os pontos corridos, eu acho que aí você precisa ter, talvez, mais capacidade de troca, coisa que eu não vejo tanto hoje. Acho que alguns jogadores do Corinthians são muito essenciais, e se você os perde, você vai ter dificuldade. Quando precisou trocar, ele se deu mal nas escalações, que essas duas que a gente citou. Eu não sei como eles vão tocar essa questão, porque o elenco, assim, uma coisa é quando você olha para o time e fala, nossa, esses daqui deram certo, tal. O Brasileirão se vence com 11, né? A gente sabe, Brasileirão, Copa, né? Claro. Você tem que ter um grupo. E o grupo, aí falta jogadores. Por exemplo, você pega um jogador... Qual é o jogador, você fala, Corinthians, de velocidade? Já foi o Romero um dia, o cara que cobria o lateral, aparecia na ponta, no fundo. Hoje é outro tipo de jogador, né? O Memphis Teyman não é o velocista, e o Yuri Alberto. Então, o Corinthians tem, assim, deficiências no elenco. Elas são claras. Então, jogar a Sul-Americana, a Copa do Brasil e o Brasileiro, tudo ao mesmo tempo, até junho, agora serão 20 jogos. Estou com uma dúvida. Eu acho que não segura. Então ele teria que optar. Isso. Eu vejo o ideal, o meu ideal, eu não sou da comissão técnica, é apenas uma opinião. Perfeito. Brasileiro e Copa do Brasil. Sul-Americana vai levando do jeito que dá. Como tem feito nos últimos anos. Se aparecer lá nas quartas, lá na semifinal. Se chegar nas quartas de final, aí você começa a pensar. Mas, por exemplo... Mas como todo mundo tem feito até. Investiria no Brasileiro. No Brasileiro, muito. Prioridade o Brasileiro. Eu só acho que tem uma coisinha só, Calçade. Eu investiria prioridade no Brasileiro. Não porque pode ganhar, hein?
Mas é por uma questão Não, assim, sim, claro, de evolução também. Porque o brasileiro, claro, o brasileiro é significativo. O brasileiro é significativo. E dizer que, assim, eu vejo o elenco do Palmeiras ainda mais forte para um campeonato brasileiro não significa que o Corinthians vá mal. E também não significa que o Corinthians vá bem. Agora, eu acho que, de fato, o Palmeiras ainda tem, só para a gente considerar, Paulinho, Lucas Evangelista, jogadores que nem estrearam. Outros, Vitor Roque está no terceiro jogo dele. Volta no Maurício. Volta do Maurício. Então, assim, é um Palmeiras que tende a ficar mais forte. Agora, o Corinthians, eu entendo o que o Calçade está falando, concordo com a ideia dele, ainda que eu acho que num determinado momento na Sul-Americana, aí, pera lá, você chegou numa quarta de final, tal. Aí toca a vida. Aí você fala, não, pera lá. E o grupo do Corinthians, primeira fase, não é um grupo fácil. E essa é a questão, eu acho que esse é o ponto que eu ia colocar. O Corinthians deu o azar, dentre os times brasileiros, de pegar o grupo, para mim, mais complicado, que pode gerar algum incômodo, lembrando que só o primeiro se classifica, o segundo tem que jogar repescagem e tudo mais. Então, talvez isso gere um dilema maior na comissão técnica para dizer, bom, o que a gente faz? Porque se fosse aqueles grupos com times absolutamente incapazes, porque eles existem na Sul-Americana, aí eu acho que o Corinthians podia dizer, cara, eu vou com o meu time completamente modificado, como ele fez, inclusive, no ano passado, e mesmo assim eu vou me classificar tranquilamente e tal, vou conseguir avançar. Com esse grupo, eu acho que a coisa é mais complicada e ele vai ter que pensar bem como... São 12 rodadas até paralisação do brasileiro, né? Sim. E aí vem a primeira fase da Sul-Americana, são 6 jogos e mais 2 de Copa do Brasil. Então são 20 partidas a partir de agora. Com um clube que fez o maior número de jogos. Você foi até a final do Paulista, jogou 4 de Libertadores da América. Então ele tem uma quantidade. É isso aí, torcedor palmeirense. Que jogo, né? Assim... Muitas reviravoltas em pouco tempo, né? O Palmeiras, cara, mais uma vez não jogou absolutamente nada. Já é a segunda partida, pelo menos na primeira também não conseguiu ali em cruzamentos. Até parece o Vasco, né, jogando, que o Vasco só tem uma jogada, que é cruzar pro Verratti. Palmeiras tá parecendo o Vasco, cara. Só cruza pra área. O Estevão sumido, cara. Fora que os caras estão pipocando muito, cara. Muito. Grandes jogadores que decidiram campeonatos hoje pipocam. Quando o Estevão pegou ali o pênalti pra bater, cara, eu confesso, cara, que eu fiquei com medo. Falei, não, tira esse Estevão. Tira ele, não deixa ele bater o pênalti. Quando o Veiga pegou na bola pra bater, falei, cara, menos medo ainda, mas, claro, é previsível demais, cara. Previsível demais. Quem tem uma pouca noção de futebol, sabia onde que o Veiga ia bater aquela bola, cara. Cara de esquerda, o cara ia bater na onde? Muito previsível no canto, cara. No canto direito do goleiro corintiano, cara. Ele foi na dele. O Hugo foi na percepção de todo mundo, cara, que entende. Sabia que o Veiga ia bater ali no canto e pronto, foi lá e pegou. Agora não, o Veiga poderia pensar diferente, né? Isso é muito previsível. Bater no canto que todo mundo sabe. Inverte, cara. Bate no outro canto. Aí vinha o Estevão também, pra mim o Estevão também ia pipocar. Então, cara, é isso. Um time milionário, um elenco milionário, né? Não dá nem pra comparar o elenco do Palmeiras com o do Corinthians. Pode ser que na temporada de 2025 o Palmeiras vai brigar por tudo. E eu creio que vai. Mas, cara, é vergonhoso, cara. Perder pro time do Corinthians. Assim, perder lá na Arena, no Allianz. E aí em Itaquera não jogar nada. É isso aí, torcida do Palmeiras. Agradeço a vocês pela companhia. Até o próximo conteúdo.